Na sequência, cujos termos obedecem à fórmula de recorrência A1 igual a 3 e a n mais 1 igual a n menos 2 ao quadrado para todo natural positivo, o sexto termo é... Pessoal, eu acho que não é difícil essa questão, veja bem. O que o problema está falando para a gente? Que essa sequência é definida por essa fórmula de recorrência. A1 igual a 3 e AN mais 1 igual a AN menos 2 ao quadrado. Muito bem. Por que mesmo que é chamada fórmula de recorrência? Porque a gente observa que qualquer termo, tá vendo? Depende do anterior. Depende, para você calcular qualquer termo, você depende do anterior. É nesse sentido que ela é chamada fórmula de recorrência. Então tá. Ele está pedindo para a gente determinar o sexto termo. O primeiro termo eu já tenho. Eu vou atrás do segundo termo. Olha só. Para você determinar o segundo termo, basta vir aqui nessa igualdade e substituir o n por 1. É por 1 que você vai substituir. Porque ao substituir por 1 aqui você vai obter 1 mais 1, 2. Então é o A2 igual a quem? O A1 menos 2 ao quadrado. Então A2 é igual a A1 menos 2 ao quadrado. Bom, o A1 a gente sabe quanto vale, né? O A1 vale 3. Então aqui vai ficar 3 menos 2 ao quadrado. 3 menos 2 dá 1 ao quadrado e 1 ao quadrado é o mesmo. Olha aí, ó, já determinei o segundo termo da sequência, né? O segundo termo da sequência. Próximo termo, terceiro termo. O terceiro termo, o que é o terceiro termo? Bom, agora você vai vir aqui nessa igualdade e substituir o n por 2. Em linhas gerais, pessoal, o que está acontecendo aqui é o seguinte, olha, o que a gente observa? Cada termo é o anterior menos 2 ao quadrado. Ó, cada termo é o anterior menos 2 ao quadrado. Em vista disso, o terceiro termo vai ser o anterior, que é o A2, menos 2 ao quadrado. Um pouco mais, olha, o A2 a gente calculou aqui que é 1, então vai ficar 1 menos 2 ao quadrado. E 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado, e menos 1 ao quadrado é 1. Pronto, isso aqui já é o terceiro termo. Vamos ao quarto termo. De acordo com a lei de associação, né, de acordo com essa igualdade, o quarto termo é o anterior menos 2 elevado ao quadrado. Então tá, o quarto termo então vai ser o anterior, que é o terceiro, é o A3, menos 2 elevado ao quadrado. O terceiro termo nós já calculamos, olha, está aqui, então é 1 menos 2 ao quadrado. Um pouco mais, 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado, e menos 1 ao quadrado dá 1. Aí, maravilha, não é verdade? Próximo termo, agora o quinto termo. O A5, quem é, de acordo com a lei de associação? É o anterior, é o quarto termo, menos 2 ao quadrado. Bom, o quarto termo a gente já calculou que é 1, olha. 1 menos 2 ao quadrado. 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado, e menos 1 ao quadrado é 1 mesmo. E, por fim, o sexto termo que ele quer que a gente determine, a gente está observando que a sequência é constante, né? O sexto termo vai ser quem? O quinto termo, menos 2 ao quadrado. O quinto termo é 1 positivo, menos 2 ao quadrado. 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado, e menos 1 ao quadrado é 1. Portanto, a sequência em questão é uma sequência constante a partir do segundo termo, não é verdade? Porque o primeiro vale 3. A partir do segundo termo, a sequência constante vale 1. Assim sendo, o sexto termo é igual a 1 e a alternativa certa é a letra A. Próxima questão. A sequência yn é tal que yn menos yn menos 1 é igual a 2n para todo n natural positivo e n maior ou igual do que 2. Sabendo-se que y é igual a menos 2, o termo y4 é igual a... Então, também acho que não é difícil essa questão, pessoal. Ele está falando aqui de uma sequência tal que o primeiro termo é menos 1 e vale essa lei de recorrência. Yn menos yn menos 1 é igual a 2n. Ele está pedindo para a gente determinar o quarto termo da sequência. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o yn aqui nessa igualdade. Olha, isolando o yn, a gente obtém o seguinte, olha, yn é igual, esse aqui vai para o segundo membro, yn menos 1 mais 2n. E aí a gente observa com essa igualdade que cada termo depende do anterior. Cada termo n, cada termo de ordem n, é o termo de ordem n menos 1 mais 2n. Tudo bem? Bom, então tá, eu já tenho o primeiro termo, vou calcular o segundo termo. O segundo termo, o y2, de acordo com essa lei de associação, vai ser quem? O anterior, olha, é o anterior, mais 2 vezes o n, que no caso aqui é 2. Isso, olha, substitui aqui o n por 2. Aqui vai ficar o y2, aqui 2 menos 1, y1, mais 2 vezes 2. Tudo bem?
O y1 a gente já tem, né, que vale menos 1. Menos 1 mais 2 vezes 2, 4. E menos 1 mais 4 é o mesmo que 4 menos 1, isso vai dar 3. Pronto, já é o segundo termo da sequência. Terceiro termo da sequência. A fim de determinar o terceiro termo da sequência, você substitui o n por 3. Aí você vai obter o quê? Ó, y3 igual a y, 3 menos 1, que é 2, mais 2 vezes 3. Lembra que você está substituindo aqui o n por 3, tá? Então, isso vai ser igual, olha, y2 a gente calculou que é 3, mais 2 vezes 3, que é 6. E 3 mais 6, 9. Já é o terceiro termo da sequência. Finalizando o quarto termo, que é esse que ele quer que a gente calcule, né? O quarto termo da sequência. Vai ser quem? Vai ser o y3. Agora você substitui aqui o n por 4, vai ser o y3 mais 2 vezes 4. Isso é igual a y3, 9, que a gente calculou na linha anterior, mais 2 vezes 4, 8. E 9 mais 8, 17. Pronto, 17 é o quarto termo da sequência em questão e, portanto, a alternativa certa é a letra B. O produto PN dos n primeiros termos da sequência 1, A2, A3, A4 e assim por diante é dado por Pn igual a 2n ao cubo para todo n natural positivo. Determine o sexto termo da sequência. Questão interessante, né? Então, pessoal, essa expressão Pn é tal que Pn é o produto dos n primeiros termos da sequência. Por exemplo, se você substituir aqui o n por 10, você obtém o P10, que no caso aqui vai ser 10 ao cubo, vai dar 1000 vezes 2, 2000. O que é o 2000? É o produto dos 10 primeiros termos da sequência. Essa é a interpretação dessa forma. Pn é o produto dos n primeiros termos da sequência. Tudo bem? Bom, vamos especular alguma coisa? Olha só. O que seria o P2 dividido por P1? Ora, P2 dividido por P1 é o produto dos dois primeiros termos da sequência dividido por o produto de um único termo, ou seja, o próprio primeiro termo, não é verdade? Então, o P2 aqui é A2 vezes A1 sobre A1. Esse corta com esse, dá quem? Dá o A2. Então, o que a gente está observando? Que o produto dos dois primeiros termos da sequência dividido pelo produto dos primeiros termos da sequência, que na verdade é só o primeiro termo, dá o segundo termo. Vamos lá. O que seria P3 sobre P2? P3 sobre P2. Bom, P3 é o produto dos três primeiros termos da sequência. A1, A2, A3. E o que é P2? P2 é o produto dos dois primeiros termos da sequência. A1 vezes A2. Conforme você está observando, você pode simplificar esse com esse e vai sobrar o A3. Opa, aqui já tem uma relação interessante, não é verdade? Olha só. P2 sobre P1 dá o A2. P3 sobre P2 dá o A3. O que você acha que vai dar o P4 sobre P3? O A4. É isso aí mesmo, não é verdade? Então, como eu quero determinar o sexto termo, basta fazer P6 sobre P5, por essa mesma linha de raciocínio, né? P6 sobre P5 é o sexto termo, porque P6 é o produto dos 6 primeiros termos da sequência. P5 é o produto dos 5 primeiros termos da sequência. Quando você divide essas duas quantidades, sobra apenas o sexto termo, tudo bem? Então, vamos lá. P6, bom, para eu determinar P6, eu venho aqui na minha igualdade e substituir o n por 6. Vai ficar 2 vezes 6 ao cubo sobre... Agora P5, quem é P5? Substitui agora o n por 5. 2 vezes 5 ao cubo. Um pouco mais. Olha, esse com esse você pode simplificar. 6 ao cubo dá 6 vezes 6 vezes 6, 216. 216 sobre 5 ao cubo, 125. Excelente. Então, o sexto termo dessa sequência é 216 sobre 125. E não dá para simplificar. Tá? A resposta, então, é a letra A. Se x é um número real positivo, então essa sequência é o quê? Né? Analisando as alternativas aí, a gente observa que ele quer que a gente diga se essa sequência aqui é uma PA, é uma PG e qual é a razão. Tá verdade? Então tá, pessoal. Inicialmente, vamos especular se essa sequência aqui é uma PA. Essa sequência aqui vai ser uma PA, uma progressão aritmética, se a diferença do segundo pelo primeiro, né? Segundo menos o primeiro,
foi exatamente igual ao terceiro menos o segundo. Essa é a definição de PA, né? Pela definição de PA. Então, esse aqui vai ser uma PA se o segundo menos o primeiro foi exatamente igual ao terceiro menos o segundo, tá? Então tá. Vamos fazer essa continha? O segundo menos o primeiro, vamos fazer isso aqui primeiro. Ó, log de 3x na base 3 menos log de x na base 3. Muito bem. Bom, agora a gente tem que lançar a mão das propriedades dos logaritmos, né? Uma das propriedades dos logaritmos diz o seguinte: uma diferença de logaritmos equivale ao logaritmo de um quociente. Estou pensando nessa propriedade aqui, olha. Log de A sobre C na base B é o log de A na base B menos o log de C na base B. Analise essa propriedade da direita para a esquerda. Uma diferença de logaritmo de mesma base equivale ao logaritmo de um quociente. No caso aqui, qual é o quociente? É A sobre C. Tá aqui, tudo bem? É isso que eu tenho, uma diferença de logaritmos de mesma base. Então isso equivale ao logaritmo de um quociente. Qual o quociente? 3x dividido por x. Então isso é o mesmo que logaritmo na base 3 de quem? De 3x dividido por x. Conforme você está observando, olha, o x você pode simplificar. Aí você obtém log de 3 na base 3 e o log de 3 na base 3 dá 1. Então tá. Já sei que a diferença entre o segundo termo e o primeiro dessa sequência dá 1. Agora eu vou determinar a diferença entre o terceiro e o segundo. Se a diferença for igual a 1, pronto. Essa sequência é uma PA de razão 1. Caso contrário, a gente vai verificar se é uma PG. Pode não ser nenhuma das duas, na verdade. Bom, então vamos lá. Agora eu devo fazer o terceiro termo menos o segundo. Log de 9x na base 3 menos log de 3x na base 3. Novamente, uma diferença de logaritmos de mesma base, de acordo com essa propriedade, equivale ao logaritmo de um quociente. Qual quociente? Esse sobre esse. Então, isso é o mesmo que log na base 3 de quem? De 9x sobre 3x. Um pouco mais, isso é log na base 3 de... Esse x você simplifica com esse, 9 dividido por 3 dá 3. Dá log de 3 na base 3, que é igual a 1. Opa! Então, o que a gente está observando? Que o segundo termo menos o primeiro é igual ao terceiro termo menos o segundo. Portanto, isso aqui é uma progressão aritmética. Qual é a razão? A razão é 1. Tudo bem? Em vista disso, a alternativa certa é a letra A. Uma progressão aritmética de razão 1. O problema já acabou, pessoal. Agora, se a gente quisesse verificar que essa sequência aqui não é uma PG, você teria que fazer o quociente desse por esse e desse por esse. Aí você iria verificar que essas duas quantidades são diferentes e, portanto, isso aí realmente não é uma PG. Vou deixar para você fazer, tudo bem? Vamos lá. O valor de n que torna a sequência 2 mais 3n, menos 5n e 1 menos 4n uma progressão aritmética pertence a qual intervalo? Então, o que o problema está pedindo para a gente fazer? Para a gente determinar o valor de n para que esses três termos aqui estejam em progressão aritmética. E o que a gente sabe a respeito de uma PA de 3 termos? Em uma PA de 3 termos, em toda PA de 3 termos, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Na verdade, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Ou seja, o segundo termo é o A1 mais o A3 dividido por 2. Propriedade das PAs que a gente estudou. Tudo bem? O segundo termo da nossa sequência é o menos 5n, né, da nossa PA. Menos 5n. Igual, o primeiro termo é 2 mais 3n, mais o terceiro termo, 1 menos 4n. Isso tem que ser estudo sobre, melhor dizendo, né, sobre 2. Bom, um pouco mais, menos 5n é igual, olha, 3n menos 4n vai dar menos n. 2 mais 1, 3, mais 3 sobre 2. Multiplicando cruzado, primeiro nesse sentido aqui, ó, 1 que multiplica menos n mais 3 é menos n mais 3. Igual 2 que multiplica menos 5n, isso vai dar menos 10n. Bom, agora tudo que tem n eu vou deixar no primeiro membro, então você vai obter menos n, esse menos 10n para o primeiro membro mais 10n, igual ao 3 para o segundo membro, menos 3. Menos n mais 10n, isso dá 9n. 9n é igual a menos 3, portanto, o n, pessoal,
É o menos 3 dividido por 9, ou seja, menos 1/3. Menos 1/3. E o menos 1/3 é o 0,333 e assim por diante, tá? Então, o n é menos 0,3333 pertence a qual intervalo? Ao intervalo contido aí no item B, né? Pertence a esse intervalo aqui, ó, de menos 1 a 0. Nesse intervalo de menos 1 a 0, a gente tem o menos 0,3333 e assim por diante. Facilmente visto também na reta real, né? Ó, aqui está o 0, aqui está o menos 1. O menos 0,3333 está aqui, ó. Mais perto de 0, não é verdade? E assim, pronto. Tá bom?